Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula dessa disciplina tão importante do Instituto Teológico Quadrangular, que é a cidadania. Cidadania faz parte da nossa vida, né? Nós vimos aí no tópico 1 do capítulo 1, que a cidadania, ela fala da vida, da nossa vida do dia a dia. A cidadania, ela fala de todas as nossas atividades de cidadãos, e a cada dia que passa nós expressamos a nossa cidadania, são os nossos direitos, são aquilo que nós buscamos para a nossa vida como cidadãos dentro das leis, das organizações. Nós vimos que a política, a cidadania, que fala também da vida política do governo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora nesta aula, que está presente em todos os lugares. A política governamental, a política eclesiástica, a política da empresa, a política da família. A política, ela está presente em todos os lugares. Em todos os lugares é feita política. Em todos os lugares, aonde tem cidadãos, aonde tem pessoas, aonde existe interesses, aonde existe organizações, civilizações, associações, clubes, todos esses lugares existe a cidadania, e é importante com que nós possamos aprender bem sobre isso, para que nós possamos entender e exercer a nossa cidadania. Nós paramos aqui no capítulo 4, nós vamos falar então sobre, no capítulo 4 da página número 20, capítulo 4 da página de número 20, nós estamos no capítulo 1 e agora nós vamos falar sobre o tópico 4, Deus e a política. É no teísmo que repousa a crença de que Deus se interessa pelos homens e por tudo que se relaciona com a vida deste. Então, o teísmo é a doutrina dos monoteístas que acredita em Deus, Deus como Criador, como um Deus Criador, um Deus Supremo. Então, o teísmo, as pessoas que são teístas, que acreditam em Deus, eles acreditam que Deus, ele se interessa pelos homens e por tudo que se relaciona à nossa vida. Deus não é um Deus ausente, um Deus que não se interessa. Deus, ele intervém diretamente na nossa vida, ele interessa no nosso dia a dia, ele interessa na nossa família, ele interessa na igreja, ele interessa na política. Deus interessa em tudo, Deus, ele intervém. Ele é um Deus que está presente no nosso dia a dia. A história da humanidade não é uma história que corre por si mesma. Não, Deus, ele intervém. Tudo que está acontecendo faz parte de um propósito, de um projeto de Deus para a humanidade. Deus tem um plano para a humanidade. E esse plano, ele passa pela história da humanidade. E Deus, para cumprir os seus planos, os seus projetos, ele usa os homens, ele usa a política, ele usa tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Deus está no controle, Deus está usando tudo para cumprir o seu propósito. Então, em oposição ao ateísmo, que nega a existência de Deus, o teísmo afirma não apenas que Deus existe, como sustenta que se interessa pelos homens, exercendo sua influência sobre eles. Para o teísmo, Deus estabeleceu uma relação com os homens, intervindo na história da humanidade, castigando ou responsabilizando-os por seus atos. Então, nós aprendemos aqui que Deus, o nosso Deus, sim, ele se interessa e ele interfere na vida dos homens, em tudo que acontece.
Aqui no 2, nós vamos ver o governo universal de Deus. Então, pela Bíblia, somos ensinados que Deus é o grande agente por detrás do governo humano, desde os períodos da criação, mesmo antes dos eventos narrados no capítulo 1 de Gênesis, Deus já governava as hostes celestiais. A Bíblia declara que o Senhor, Deus de Israel, está entronizado acima dos querubins e em diálogo com Jó, revelou-se Criador e governante do universo em sua maravilhosa obra, tem sido contemplada e admirada pelos anjos mesmo antes da criação do homem. Então, o governo universal de Deus, Deus tem um governo, certo? Deus tem um governo. A Bíblia fala que no céu existe um governo estabelecido, aonde Deus é o soberano, o absoluto. A Bíblia fala que no céu existe hierarquia, anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciões. Então, no reino de Deus, no reino universal de Deus, existe um governo, o qual Deus é o Deus soberano, altíssimo e supremo. Ok? Então, Deus, o nosso Pai, ele tem um governo. É importante a gente entender, porque Deus, ele também tem o seu próprio governo celestial, universal. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque nós precisamos entender que tudo o que acontece aqui na terra também acontece no céu. Está certo que no céu tudo é perfeito, no céu tudo é santo, aqui na terra tudo é corrompido por causa do pecado. Mas Deus, ele é um Deus de hierarquia, Deus é um Deus de governo, ok? Importante a gente entender isso. 2.1. Evidências da existência de um governo anterior à criação do homem. Então, vou ler um pedacinho aqui. Os relatos bíblicos da queda de Lúcifer e seus seguidores servem como evidência da existência de um estado legal, em que, pela sublevação destes, pelo menos 3 importantes fatores precisam ser considerados. Primeiro, houve uma tentativa de golpe, uma ação subversiva liberada por Satanás para usurpar a glória que pertence a Deus. Em segundo lugar, houve uma reação deste Estado, pois a força legal combateu contra os sublevados. E, finalmente, houve uma sentença judicial em que os sublevados foram condenados. Então, nós vemos aqui que antes dessa terra que nós vivemos hoje, já havia uma existência de um governo anterior, antes do homem ser criado, já existia uma terra original. Quando nós lemos no capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ali nós estamos falando sobre a recriação da terra, mas antes da criação da terra, em Gênesis 1, existia uma terra original, que é conhecido como a terra original, onde habitavam os anjos, onde já existia ali, nessa terra original, era uma terra perfeita, aonde os anjos habitavam, e aonde existiu então a rebelião de Lúcifer, quando ele contaminou a terça parte dos anjos, e ele quis então ter o seu próprio reino. Veja só, ele teve inveja do reino de Deus, e ele quis ter o seu próprio reino, certo? Ele quis ser o cabeça desse reino, contaminou a terça parte dos anjos, houve uma rebelião, e nessa rebelião ele foi sentenciado, e Deus então destituiu Satanás, e a Bíblia diz que por causa disso houve a destruição dessa terra original. Essa terra foi destruída, então ela ficou caótica, ela ficou vazia. Não se sabe por quantos anos a terra ficou sem forma e vazia. Mas em Gênesis capítulo 1, nós vemos então que Deus recriou a terra, certo? E depois Deus, ele criou o homem. Então antes da criação do homem já existia estabelecido um governo anterior. Então nos textos bíblicos,
pesquisados, fica manifesto a relação dos fatos com a política pela presença de conceitos como trono, rei, nação, reino, reino do nosso Deus e etc. Assim como a importância de uma política assentada na base da justiça e soberania de Deus e na fidelidade dos seus agentes, única garantia de estabelecimento e manutenção do bem e da ordem. 2.2. Deus e seu direito de governar. O governo soberano de Deus sobre o universo repousa no fato da criação. Fundamentamos esta tese nas declarações dos escritores da Bíblia, entre os quais destacamos a oração de Ezequiel, quando afirma: o Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. 2 Reis, capítulo 19, versículo 15, diz: e a declaração do apóstolo Paulo, quando assevera que, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, Deus e o seu direito de governar. Então, Deus estabeleceu os governos, os reinos, mas Deus é que governa todas as coisas. Deus, ele está assentado acima de todos os reinos que foi estabelecido na terra. Então, por mais que as pessoas acham que o governo é dele, não, ele só faz o que Deus permite ele fazer. Deus é que está no controle de todos os governos. É Deus que tem o direito de governar, como está dizendo aqui, quando Paulo ele diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo Deus criou para um propósito. Talvez a gente pense assim: as coisas saíram fora do controle, Deus perdeu o controle, Deus não tem mais controle. Não, tudo trabalha para Deus. Tudo foi criado por ele, até o próprio diabo trabalha para Deus, para poder cumprir o propósito de Deus. Então tudo está debaixo do controle de Deus, certo? Tudo que acontece para um propósito. Deus está governando tudo, todas as coisas. É importante a gente saber disso, que Deus, ele não criou o homem, não criou o mundo e simplesmente criou e foi embora e deixou a coisa correr frouxa. Não, Deus está governando todas as coisas. Deus tem um controle de tudo, ok? 2.4, o governante como representante de Deus. O apóstolo Paulo recomenda aos crentes de Roma que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. É muito importante você gravar esse texto. Romanos capítulo 13, versículo 1. Como conhecedor profundo do sistema religioso judaico, pois pertencera ao grupo dos fariseus, Paulo conforma suas palavras ao sistema teológico judaico, que considerava Deus não apenas como a causa primária, mas também como o princípio de todas as coisas, ok? Para Champlin e Bentes, nele é que todas as coisas teriam origem, e nele todas as coisas encontrariam o seu alvo. Nele todas as coisas encontrariam o seu plano, causa formal, e através dele todas as coisas são produzidas ou realizadas, causa eficiente. Então, aqui está dizendo que todo governante, ele cumpre um propósito de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus.
Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar sujeito a toda autoridade superiores. Toda autoridade superior a nós temos que nos sujeitar. Toda autoridade. Aí você pergunta, mas a autoridade que não teme a Deus. O rei Ciro não conhecia Deus, não servia a Deus, mas foi usado por Deus. Talvez você fale assim, e Hitler? Ele foi usado por Deus no decorrer da história. Ele cumpriu um propósito. Então, não são apenas os reis bons que cumprem o propósito de Deus. Não são apenas os políticos bons que cumprem o propósito de Deus. A Bíblia fala que existiam reis que andaram no caminho do Senhor. E existiram reis que não andaram no caminho do Senhor. Mas todos eles cumpriram um propósito. Ok? Teve rei que foi bom, o filho dele já não foi bom. Teve rei que foi ruim, já o filho dele foi bom. Quando você lê o Velho Testamento, que você vai ver sobre, naquele tempo, a monarquia, os reis, então acontecia muito isso. Infelizmente, a maior parte dos reis não andaram nos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, eles cumpriram o propósito de Deus. Então nós precisamos entender que toda autoridade, ela é constituída por Deus. E às vezes nós vemos um governo ruim, às vezes nós vemos um governo terrível, e a gente não quer se sujeitar. A gente resiste às autoridades, mas nós não entendemos que aquela autoridade, mesmo sendo uma autoridade ruim, aquela autoridade, ela está cumprindo um propósito de Deus para tratar com a humanidade, ok? Então, é muito importante nós entendermos Romanos capítulo 13. Esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Entendido até aqui? Então, por isso que é importante nós nos sujeitarmos às autoridades. Todo tipo de autoridade, seja ela política, seja ela eclesiástica, seja ela familiar, seja qualquer tipo de autoridade. O seu patrão é uma autoridade sobre você, os seus pais são uma autoridade sobre vocês, o seu pastor, o seu discipulador, enfim, todas as autoridades constituídas é uma hierarquia que Deus colocou para que essas autoridades pudessem cumprir propósitos de Deus aqui na terra, ok? Então, eu quero ler aqui com vocês a sabedoria de Salomão, capítulo 6, versículo 1 e 5, que diz assim: pois vosso domínio vos foi dado da parte do Senhor, e vosso senhorio do Altíssimo. Ele examinará vossas e sondará vossos planos. Pois sendo servos do seu reino, não julgaste retamente, e nem observastes a de Deus, e nem seguiste a vontade de Deus. Ele virá contra vós terrível e repentinamente, pois em juízo severo atingirá os que estão em lugares altos. Então, o emprego do termo ministro pelo apóstolo Paulo como uma designação de autoridade parece ter a finalidade de sacramentar o poder político. A política é de Deus e todos os que a constituem, e os políticos são servos de Deus, estabelecidos para promover o bem à sociedade mediante a aplicação da lei, sejam eles tementes a Deus ou não. É aquilo que eu falei para vocês. Pastor, mas esse governo aí é terrível, esse governo aí é do diabo, esse governo aí está fazendo a gente sofrer, esse governo aí não é de Deus. É aí que a gente se engana. Todo governo, se ele está lá porque Deus permitiu, se ele está lá, ele vai cumprir um propósito de Deus.
Se ele está lá, é porque Deus permitiu. Seja ele bom ou seja ele mau, ele está cumprindo um propósito de Deus. E sobre isso nós estamos sendo tratados, nós estamos aprendendo, ok? Sobre os versículos subsequentes à carta de Romanos 3:1, faremos uma análise mais detalhada no capítulo 3. 2.5, a questão dispensacional. Segundo escreveu Lawrence Olson em Apocalipse 21:27, é revelado o grande propósito de Deus, de ter um reino, um universo sobre o qual ele presidirá e do qual será banido para sempre tudo o que não estiver em harmonia com ele. Olson, em 1979, estabelecer um reino como qualquer o que não estiver, estabelecer um reino como qualquer sistema político exige um efetivo, e este efetivo é formado por pessoas, súditos, ou uma legislação, um sistema governante, qualquer posto, e um sistema legal, magistrados, juízes, política, etc., que lhe garanta governabilidade. Na questão dispensacional, Olson afirma que Deus, o soberano absoluto, o governante mor, a fim de definir o efetivo com quem passará a eternidade em seu reino eterno, estabeleceu um plano que inclui períodos probatórios em que o homem seria testado quanto à sua fidelidade a ele. O processo se inicia com a criação de Adão e segue após a sua queda, consistindo na definição de períodos em que o homem seria responsabilizado por sua conduta, em relação às leis oferecidas na relação do homem dentro de sua época. Com a porção revelada da palavra de Deus, seria testada a sua obediência, lealdade e confirmado o direito à portabilidade da cidadania celestial. Então, veja bem, uma dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado a respeito da sua obediência para com uma determinada revelação da vontade de Deus. Então, veja bem, a questão dispensacional. Deus, quando criou o homem, Deus tinha um propósito para o homem. O homem falhou. Deus criou um plano para que o homem fosse restaurado no decorrer dessa história. E aí começa o período da dispensação. Então, a dispensação são períodos que Deus permitiu, que Deus está trabalhando com o homem. Desde Adão, Deus vem trabalhando com o homem para cumprir um propósito na humanidade. Ok? Então, nós temos a dispensação da inocência. A dispensação da inocência é o período que começa com o período como a criação de Adão e vai até a queda deste. Então, o período da inocência é o período que Adão ficou no jardim do Éden, onde ele não conhecia o pecado. Esse é o período da inocência. Depois que Adão pecou, começou então o período da consciência, período que começa com a queda do homem e se estende até o dilúvio. Então, depois que Adão foi expulso do jardim, se estende até o dilúvio. Esse é o período da consciência, a dispensação da consciência. Depois do dilúvio começa a dispensação do governo humano. Com o dilúvio tem início a dispensação do governo humano. Nesse período começa a se organizar os primeiros aldeamentos. A vida em sociedade deve ser agora pautada em princípios normativos que se transformarão em leis. Depois começa a dispensação patriarcal, período que começa com o chamado de Abraão. O mundo já está avançado em seu processo civilizatório. O patriarca é retirado de Ur dos Caldeus e peregrina por civilizações já bem organizadas como o Egito. Muito bem. Então aqui
começa o período patriarcal, que começa com Abraão, certo? Então, quando Deus chama Abraão, começa a dispensação patriarcal. Essa dispensação termina na dispensação da lei, período que começou com a entrega da lei a Moisés no Sinai e se estendeu até a crucificação de Cristo. Então, o período da lei de Moisés começou lá no Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Então, ali começou o período da lei mosaica e que se estendeu até a crucificação de Cristo. A dispensação da graça, a dispensação da lei termina na dispensação da graça. É a dispensação que estamos vivendo hoje, desde a crucificação de Cristo, a idade da maturidade do homem caído que viu em Cristo a imagem do Deus invisível. Então, nós estamos vivendo agora a dispensação da graça. A dispensação da lei termina na cruz, e na cruz começa a dispensação da graça e se estende até os dias de hoje, ok? Depois da dispensação da graça, quando termina a dispensação da graça, começa a dispensação milenar, ou a dispensação do milênio. Esta será implantada por ocasião da vinda de Cristo, será a fase final do processo de consolidação do reino de Deus projetada desde os primórdios da criação. Então, no reino milenar, é onde Cristo vai descer aqui na terra e vai governar por 1000 anos aqui na terra, juntamente com a igreja. Então, vocês perceberam que desde Adão começou os períodos, dispensação são períodos que Deus vem trabalhando com os homens. Deus vem trabalhando. Então, vocês precisam entender que Deus está no controle de todas as coisas. Certo? Deus não perdeu o controle. Tudo que está acontecendo no mundo hoje está debaixo do controle de Deus. Deus está vendo. E esses homens e mulheres, eles não sabem, mas eles estão trabalhando para cumprir o propósito de Deus. Ok? Então, Deus, ele trabalha no decorrer da história da humanidade. Cada tempo, cada período, cada dispensação, Deus está trabalhando para cumprir o seu propósito até que todas as coisas terminam. E aí, na dispensação do milênio, aonde desde Adão Deus cumpriu todos os seus propósitos, até chegar na dispensação milenar, aonde Cristo reinará com a sua igreja por 1000 anos. Ok? Muito bem. A Bíblia, 3. A Bíblia e a questão da autoridade. Numa disciplina em que teologia e política são combinadas, torna-se absolutamente necessário tratar da questão da autoridade. É, portanto, indispensável que tenhamos impressões nítidas de alguns conceitos relacionados ao tema. Então, a Bíblia e a questão da autoridade. A Bíblia fala sobre essa questão de autoridade. Dentro dessa questão, a Bíblia fala sobre poder, a Bíblia fala sobre contrato, a Bíblia fala sobre lei, a Bíblia fala sobre responsabilidade e a Bíblia fala sobre autoridade. Então, essas palavras, poder, contrato, lei, responsabilidade, autoridade, isso está falando sobre a Bíblia, falando sobre questões de autoridade, certo? Autoridade em que o homem sempre teve que se submeter. Sempre o homem teve que se submeter a essas questões de autoridade, relacionado ao poder, relacionado a contrato, relacionado à lei, relacionado às suas responsabilidades, e a autoridade. Então nós já observamos que Deus é a autoridade absoluta. Isto é, tem todo o direito de exercer poder sobre o universo por ter sido o Criador. Deus é soberano, o que significa que possui o direito supremo.
certo? Então, a Bíblia, ela fala sobre a questão de autoridade. Sempre existiu autoridades. Tem pessoas que não querem se submeter à autoridade. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto que ninguém manda em mim. Eu não gosto que ninguém me governa. Eu sou uma pessoa assim que ninguém tem controle sobre a minha vida, eu faço o que eu quero. Então são pessoas que não entendem. Essa pessoa, ela não se submete nem a Deus. Essa pessoa é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que está fora dos propósitos de Deus, ok? Então é uma pessoa que se rebela. Ela é como Lúcifer, que não quis mais se submeter e se rebelou contra o Supremo Deus, o absoluto Deus, Jeová, o Yahvé, o Deus Elohim. Ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Então, por isso que nós não podemos nos rebelar contra as autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida. No Novo Testamento, o melhor exemplo de dinamismo, de autoridade, está na história do centurião de Cafarnaum. O texto, escrito por Lucas, narra como o militar romano mostrou-se convencido da autoridade de Cristo e de como poderia beneficiar-se desta autoridade. Olha o que ele disse para Jesus: sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. E os meus servos fazem isto, falo para os meus servos, fazem isso, e eles o fazem. E eles o fazem, declarou. Então a força da sua autoridade estava na submissão institucional. Compunha uma organização que lhe dava direitos e poderes tanto quanto lhes impunha regras de cuja obediência emanava seu direito institucional. Então o centurião de Cafarnaum, quando ele pede para Jesus curar o servo dele, ele diz para Jesus: o Senhor não precisa nem ir na minha casa. Só o Senhor dá um comando. Só o Senhor dá uma ordem. E eu acredito que assim acontecerá. E Jesus ficou admirado de ver a fé daquele centurião. Mas aquele centurião, ele conhecia o princípio de autoridade. Porque ele era autoridade. Ele diz assim: olha, eu digo para um dos meus soldados, vai, e ele vai. Eu digo para um deles, vem, e ele vem. Eu digo para um deles, faz isso, e eles fazem. Eu sei que o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Então, ele, como autoridade, reconhecia a autoridade de Jesus. E ele sabia que Jesus falasse apenas uma palavra, tudo estaria feito. Então, é muito importante quando uma pessoa reconhece o princípio de autoridade. Certo? É importante nós entendermos, respeitarmos a autoridade, reconhecer o princípio de autoridade. Toda pessoa que se rebela contra a autoridade, toda pessoa que se rebela contra uma autoridade constituída sobre a vida dela, essa pessoa, ela desobedece à palavra de Deus. Certo? Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Ok? Então, neste capítulo, nós vimos que política é a arte de bem governar o Estado. Como ramo da filosofia, a política trará da relação entre poder, mando e obediência e todas as suas implicações morais. Nós vimos também que civismo é a devoção à coisa pública. Nós vimos que teologia política investiga a conexão entre a política e religião e o resultado desta interatividade. Nós vimos também que não se pode ignorar as prescrições da Bíblia para a vivência política e social. Nós vimos que a proposta cívica da teologia política é revelar o interesse de Deus em ser o soberano de um Estado teocrático, uma sociedade de adoradores.
Vimos também que no mundo antigo a relação entre governo e religião favorecia tanto o estabelecimento como a manutenção dos sistemas imperiais. A teologia política se fundamenta no teísmo, crença de que Deus se interessa pelos homens e tudo o que se relaciona à vida destes. Deus é o grande agente por trás do governo humano. O governo de Deus se estende aos domínios e instituições humanas. Toda autoridade possui um poder delegado por Deus. A política é de Deus e os políticos são seus servos estabelecidos para promover o bem. Dispensações são períodos probatórios em que Deus exercia seu governo com base na sua palavra revelada. As dispensações são 7. A da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei, da graça e do milênio. A autoridade é o direito de exercer o poder. A força da autoridade está na submissão institucional. Então, assim nós terminamos o capítulo 1. Então, que você possa gravar bem esse capítulo 1, que fala sobre a questão da cidadania, a questão do governo, a questão da política governamental. Entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que todos os políticos, sejam eles bons ou maus, como os reis da Bíblia no Velho Testamento, a maioria deles foram maus. Não foram reis bons, foram maus. Se você ler na Bíblia, teve mais rei que não andou no caminho do Senhor do que reis que andaram no caminho do Senhor. Mas todos eles cumpriram um propósito, porque Deus usa os homens, os políticos, as autoridades constituídas, são servos de Deus, trabalham para Deus. Então Deus está trabalhando no decorrer da humanidade, nas dispensações, desde Adão até o final da história, tá bom? Então estamos encerrando aqui o capítulo 1 e na próxima aula nós vamos falar sobre o capítulo 2, a política do Antigo Testamento. Deus abençoe, um abraço para vocês, até a nossa próxima aula.